sejam bem-vindos a mais um Comer Bem. Eu sou Fernanda Piazza, professora de confeitaria e cake design da Escola de Gastronomia. A gente está iniciando um novo programa, até maio mais ou menos, com a nova proposta, né? Como nós fomos colonizados por várias colônias diferentes, e aí cada programa vai fazer tentar trazer para vocês uma receita de cada colônia, né? Que foi muito importante para Nova Friburgo, né? E vai ser para sempre, né? E aí, para iniciar isso, a gente vai começar com a colônia italiana, tá? E eu tô trazendo uma torta italiana com os ingredientes idênticos da receita. Espero que vocês gostem, tá? A torta que a gente vai fazer é uma torta negra, que chama, tá? É uma torta muito leve, muito saborosa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. O nome da torta é torta negra, tá? Mas em italiano é torta nera, tá? Vamos ver os ingredientes da massa. 150 gramas de farinha de trigo, 75 gramas de manteiga macuco sem sal em temperatura ambiente, 75 gramas de açúcar, um ovo, uma colher de chá de fermento, 2 colheres de sopa de rum, uma pitada de sal. Para a massa, é uma massa super simples, tá? Ela vai poucos ingredientes, tá? A gente vai fazer farinha, tá? Peneirar, né? Lembrando sempre que é importante peneirar. É uma massa bem simples. Farinha, açúcar, o sal a gente também já pode pôr. E aí a gente mistura os ingredientes secos primeiro, né? E agora a gente vem com a manteiga, vem com o ovo, tá? Lembrando sempre que é importante quebrar o ovo antes, tá? Porque pode estar estragada e vai estragar a nossa receita, a gente não quer, né? Então, eu gosto sempre de pegar o ovo e tirar a película, sabe? Só um segundo. Porque essa película que ela deixa aquele gostinho desagradável que fica nas preparações, tá? A gente faz um vulcão, tá? Aqui no meio. E aí a gente vai começar a botar. Lembrando que o fermento é sempre por último, tá? Porque a gente vai ficar manipulando a massa e aí não é legal. Aqui é o rum, tá? Pode acrescentar também nessa receita uma colher de rum e uma colher de anis, tá? Se quiser, licor de anis estrelado, se quiser. Se não quiser, só 2 colheres de rum, tá? Fica essa dica aí. E aqui a manteiga em temperatura ambiente, tá? E a gente vai começar a misturar. Vai chegar uma hora que a gente talvez precise colocar a mão, né? Que é uma massinha um pouquinho diferente. É bem saborosa. É uma torta eu achei assim muito legal. A gente faz pesquisas, né? Das cidades que colonizaram. Não foi a Itália inteira que veio, né? Foi determinadas cidades. E a gente pegou a receita de uma das cidades que colonizou, que foi Nápoles e Calábria, né? Os imigrantes. E aí a gente achou essa receita em livros, né? De gastronomia. A gente achou muito legal, é fácil acesso, porque também não adianta a gente querer passar uma coisa que é impossível de reproduzir, né? Lembrando sempre que a manteiga é sem sal, tá, gente? Essa que a gente está usando é a macuco sem sal, maravilhosa. Então, não esqueçam que é sem sal. A massinha é uma massinha bem amanteigada. E aí, é uma massinha bem amanteigada, mas ela não gruda muito na mão, tá? A gente vai botar o fermento.
pode deixar ela descansando na geladeira até a gente fazer o recheio. E aí depois já abre e já coloca o recheio, tá? Na receita, é importante, você pode, eu não gosto muito dessa massa fazer no processador. Vocês podem ver que ela não gruda muito, então às vezes eu dou a dica de fazer no processador, mas essa daqui eu acho legal fazer ou no bowl ou com a mão, tá? Tem essas duas opções. E aí depois a gente tira daqui, faz uma bolinha e deixa um pouquinho na geladeira na geladeira, nem precisa congelar. Na geladeira é só a gente misturar o recheio e já vai estar praticamente pronta e a gente põe pra assar, tá? Então aqui eu vou tirar tudo do bowl e ó, é uma massinha, por incrível que pareça, ela não gruda na mão. E a gente vai abrir a massa depois, já vai pôr na forma e já vai rechear, tá? Ó, maravilhosa de trabalhar essa massa, vocês vão gostar bastante. O sabor dela também é muito bom. Pronto. 100 gramas de amêndoas sem pele e picadas. 100 gramas de açúcar. 50 gramas de cacau em pó. Uma gema. Meia xícara de café instantâneo. Muito bem, agora a gente botou a massa na geladeira um pouquinho, enquanto a gente vai misturar o recheio. O recheio também é super simples, tá? Aqui a gente tem a amêndoa sem casca e sem pele, tá? Ah, Fernanda, a amêndoa pra gente comprar fica muito cara. Um pouquinho mais cara. Então o que a gente faz para ela ficar bonitinha assim? A gente ferve a água, ferveu, eu vou desligar e vou deixar a amêndoa de molho. Quando ela vai ficar de molho ali, pelo menos uns 30, 40 minutos, quando você apertar, automaticamente a pele vai sair toda. Então é rapidinho, tá? Melhor do que você pagar mais caro por conta só de fazer esse processo. E a outra vantagem é que o recheio vai ficar mais fino. Pode deixar com a pele? Pode, porque ela acaba que não vai aparecer. Mas na receita italiana é sem pele, tá? Sem pele, sem casca. Ele fica assim branquinha, linda. E aí o que a gente faz quando a gente coloca faz esse processo de tirar a casca? A gente leva ao forno 5 minutinhos a 180 graus, só para ela secar. Então ela solta o aroma dessa oleaginosa, que é maravilhosa, amêndoa, e aí fica muito melhor, tá? Fica até melhor que quando a gente compra na loja sem pele. Então fica essa dica importante. O recheio, gente, é só misturar, né? Eu tenho cacau, na receita eu botei apenas cacau, e aí eu vou deixar a critério de vocês. Como a gente está falando de receitas típicas de determinadas cidades, lá fora geralmente a gente não encontra cacau de 50%. Geralmente é cacau. Cacau é sem açúcar, tá? Geralmente é 100%, que a gente encontra aqui no Brasil, com as porcentagens. Então cacau 100%, ou seja, sem açúcar nenhum, tá? E aí, por exemplo, eu não gosto muito de coisa amarga. E aí você pode botar metade, metade. Não é um problema, tá? Então fica também essa dica aí, que se a gente quiser adaptar, a gente vai adaptando, né? E a gente peneira sempre o cacau, porque ele tem muitas bolinhas, tá? Mesmo sendo 100%, ele é muito fininho. Então fica umas bolinhas que não é legal, né? Então a gente peneira, tá? As amêndoas, o que a gente faz? Não precisa processar não, porque às vezes a gente processa e vira uma farinha, tá? E a gente pode só o quê? Picar grosseiramente, tá? A gente vai dar uma picadinha assim, grosseiramente. Se você quiser botar no processador, até pode, mas lembra que não pode ser muito, porque não é farinha de amêndoa. Você, quando for comer, você tem que sentir os pedaços da amêndoa, tá? Cortamos aqui então a amêndoa, fica uns pedacinhos maiores mesmo, a ideia é essa, tá? Não é ser farinha. Então a gente vai misturar aqui o nosso cacau. Tá? E aí, parte já está pronta, né? Misturando. Agora vem o açúcar, tá?
Por isso que é importante usar o cacau 100%, tá? Porque ele já vai uma quantidade razoável de açúcar, né? Então, você botar muito, se você botar um cacau 20, 30%, assim, pode ficar um pouco doce, tá? E aí a gente vem agora. Aqui a gente só vai usar uma gema, a gente não usa a clara, tá? É só uma gema. E aí, a gente usa apenas uma gema. Exatamente como eu também fiz da outra, tá? A gente dá um belisco e solta a gema. A pele sai inteirinha, tá? Isso também é importante para ficar um recheio, né? Um gosto de coisas que não deveria, tá? A gente mistura. E aí, a gente coloca a gema, tá? E o café. Esse café, ele foi feito com o quê? Café instantâneo, porque fica mais forte, mais intenso, tá? Se a gente pegar o café que a gente bebe, até pode, mas deveria ser um café mais forte, tá? Para a quantidade que tá na receita, às vezes você vai precisar de um pouquinho mais de café. Ele tem que ficar bem espesso, não é para ficar um recheio líquido, tá, gente? Não é, porque senão vai umedecer a massa. Massa e recheio cozinham juntos, tá? Então é para ficar bem espesso. Eu fiz um café bem forte, tá? E aí ele fica bem espesso. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho mais. Mas eu acho que aqui já é o suficiente. É negro, tá vendo? E é muito legal essa textura que fica do recheio, assim, é muito legal. Bem negro. Se dá realmente é o nome da torta, né? Torta negra. Ó. Os pedacinhos da amêndoa que a gente viu. Então, a única coisa branca que a gente visualiza é os pedacinhos da amêndoa, tá? E aí, ó, tá bem espesso, tá? E aí agora a gente vai abrir a massa, vai colocar na torteira e vai tudo pro forno junto. Pegamos então nossa massa lá na geladeira. Permanece, ó, sem grudar na mão, tá? A gente vai abrir, tá? E botar na torteira. A gente já vira na torteira. O recheio, só para lembrar, ó, fica bem grosso, bem espesso mesmo. Tá lindo. A ideia é essa mesmo, tá? E agora a gente vai abrir a nossa massa. Chegar um pouquinho mais para cá. A espessura do tamanho da forma, tá? Então, você conseguiu atingir o tamanho da forma, já é o suficiente, tá? Não tem que ter uma espessura específica. Atingir, então tá bom. A gente mede para saber se foi o tamanho, tá? Vou conseguir fazer a borda, vou conseguir botar tudo direitinho na lateral, então já é o suficiente, tá? A gente tira o plástico. Esse plástico gruda mesmo, é um pouquinho chato, mas é esse que a gente geralmente usa mesmo, tá? E aí a gente vira, ajeita a torteira, tá? Poderia fazer direto com a mão, com pedacinhos, tá? Eu prefiro fazer assim que fica mais bonitinho, mais organizado. E a gente passa assim, ó, própria mão. E aí a gente vem tirando o plástico devagar para não puxar o recheio todo. A massa, perdão.
E aí, se ficar algum pedacinho faltando, sobrou um pouquinho de massa, a gente vem e acerta, tá? É uma massa cheirosa porque ela vai rum, né? É muito gostosa mesmo essa massa. E não é uma coisa difícil de fazer, né? Friburgo é uma cidade muito privilegiada com as suas colônias, né? Uma dica também importante que na hora que você for misturar o café, é importante que ele não esteja quente, tá? Fiz o café, misturei, deixo lá. É bom ele estar na temperatura ambiente, frio de preferência. Porque se você põe uma coisa quente, a massa já está crua, né? E você coloca uma coisa muito quente, você já cria uma camada que não é legal, tá? Fica essa dica também. E a gente vai fazer o quê? A gente agora vai misturando aos poucos o recheio, tá? E aí a gente vai devagar para não subir a massa, tá? É uma massa bem molinha, mas apesar de tudo, ela não é uma massa que gruda muito. E a gente vai espalhando essa massa toda com cuidado, tá? E aí ela vai ficar em média 30 a 40 minutos no forno a 180, tá? E aí ela pode ser servida de duas maneiras. Ou você serve ela quente, tá? Ou fria. Tem essas duas opções. Tipicamente, tá, gente? Então a gente está tentando trazer realmente o típico. E aí, então agora a gente vai acabar de ajeitar e vai colocar no forno, tá? Ó. E daqui a pouquinho a gente volta então com o resultado da nossa linda torta negra assada, tá? Muito bem, passaram-se aí os 35 minutos, tá? Dependendo da potencialidade do forno, tá? E aí ela tá bem corada, então a gente já pode tirar. Agora a gente vai desenformar, tá? Conforme eu falei anteriormente, ela pode ser servida quente ou fria, tá? Não tem problema, vai do que você vai querer, né? E a gente então vai desenformar. E aí a gente vai decorar para servir, tá? É uma torta, para a gente relembrar, que é das colônias, né? Em homenagem às colônias, rumo aos 200 anos de Friburgo, né? Então a gente está fazendo essa diferente agora até os programas até maio. Então vai ser bem legal. Tenho certeza que daqui para lá vocês vão gostar bastante, tá? E só para a gente dar uma limpadinha aqui no prato, tá? Isso aqui deixa eu botar para cá. E a gente vai decorar a nossa torta, que é merecida, né? E aí a gente vai usar um pouquinho de açúcar gelado, tá? Só para decorar. Aqui são amêndoas fileteadas, tá? E aí, está pronta a nossa linda torta italiana, tá? Agora a gente vai para a melhor parte, que é experimentar, né? Que se a gente não experimentar, e aí você pode cortar, né, de qualquer maneira, do lado, do outro, tá? Cortar uma fatia bem bonitinha. Olha, vocês percebem que ela fica sequinha, mas a casquinha em cima,
mas por dentro ela é úmida. Tá muito bonita a massa. E é uma massa bem diferente do que a gente trabalhou até hoje, tá? E agora vamos provar, né? Ela é sensacional. A casquinha, que a massa não é muito grossa, né? Quando você come, você tem o gosto do café, o gosto do cacau, o gosto da amêndoa. Eu gosto dessas tortas assim, porque a gente consegue distinguir no paladar tudo que tá ali na torta. Quero que vocês façam essa torta porque é muito fácil, super simples de fazer. E assim, a Friburgo merece, né? A gente é o que é por conta das nossas colônias. Elas foram muito importantes, vão ser sempre. E tenho certeza que nossos 200 anos vai ser muito bonito. Muito obrigada, aguardo vocês no próximo Comer Bem, sexta-feira, aqui na UOL TV, às 10 horas da manhã. Obrigada.